Fantasma existe, porque Jesus falou, Lucas 24, 35, 48. Não lembro de cabeça qual é essa passagem dessa, mas fala sobre fantasmas mesmos? 24, 35, 48. Vamos ver aqui. 24, 45, não vi. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver o que diz exatamente. Tô falando porque eu leio a Bíblia constantemente, né? Diariamente, na verdade, mas eu não gravo, pô, assim, de cabeça. Não sou essas pessoas que você fala assim, versículo tal, eu não sei falar, entendeu? Infelizmente, eu não sei falar de cabeça, entendeu? A minha memória é péssima. Então, eu posso já ter lido, mas eu não vou lembrar de cabeça, né? Jesus, após sua ressurreição, aparece aos seus discípulos, provando-lhes a sua identidade através das suas mãos e pés, explicando-lhes as escrituras. Não. Aqui, então, mas aqui eu já discordo, porque Jesus não era um fantasma, né? Jesus, ele estava ressurreto no corpo dele mesmo. Ele não é um fantasma, ele não está morto, ele estava vivo, né? Então, assim, eu discordo respeitosamente. Eu interpreto que ele esteja vivo. Ele não é um fantasma, né? Não, ele não é um fantasma. Eu procurei aqui no Google o versículo, eu não lembro de cabeça. Entendeu? É porque nessa passagem ele aparece aos discípulos e fala com eles, né? E mostra as marcas na mão e tal. Mas ele estava vivo. Ele não é um fantasma. Jesus vive. Ele é vivo. Ele não está morto. Mas eu não estou falando que fantasma não existe, tá, gente? Ok? Só estou discutindo um ponto aqui exato que nós entramos agora, tá? Igual eu falei, não é porque eu não vi que eu vou falar que não existe, entendeu? O corpo dele sumiu, né? Realmente, porque o corpo dele sumiu. É isso aí, cara. Ele ressuscitou com o corpo dele vivo, entendeu? Mas Jesus disse, por que estás preocupado e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos. Como estás vendo que eu tenho? Dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos. Você tá falando por causa do fantasma. Entendi, pô. Entendi. É que pra mim aqui não apareceu tudo, entendeu? Então, então ele não tá, no caso que você tá falando, você não tá falando de que Jesus falou dele, né? Vamos ver aqui, eu vou ver completo aqui, porque eu não vi toda. A minha Bíblia tá dentro do guarda-roupa, fica até difícil me pegar agora. Deixa eu ver aqui, Bíblia online, deixa eu ver. Isso mesmo, aqui igual na Bíblia que eu tô vendo que ele fala, né? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Realmente, faz sentido. Dessa matou a charada aí. É verdade. Né? Se ele falou que um espírito não tem, né? É um fantasma, é um espírito, né? Não deixa de ser. Faz sentido, entendeu? E ele não é. Ele vive. Ele é vivo, né? Jesus é vivo. Jesus não morreu. Esse é um ponto. Às vezes eu tenho vontade de debater esses assuntos assim, falar. Nesse tempinho que a gente tem no começo aqui, falar um pouco sobre Bíblia, sobre Jesus, as coisas que eu comecei a conhecer depois que eu me converti. Mas, sei lá, eu fico meio assim, não sei se vocês iriam gostar de eu compartilhar. Vocês aí no chat, alguém de vocês já leram a Bíblia alguma vez na vida? Não tô falando de ir na igreja não, tá, gente? Tô falando de ler a Bíblia como um livro, entendeu? Tô falando só de ler a Bíblia, entendeu? Porque, pô, também não sou aquele cara, vocês nunca vão me ver aqui de blusa, de botão, de, sei lá, com a Bíblia aqui. Pô, não sou pastor, entendeu? Eu sou o cara normal mesmo, entendeu? Eu li bastante, eu já li. Eu sempre leio, eu leio todo dia também, Anderson. Pô, tem bastante coisa sobre a Bíblia, a Loni falou. Então, eu leio. De terno, calmo, mas tu não, pô, jamais. Até porque eu comecei a ler a Bíblia, cara. Não tenho o hábito de ler a Bíblia. Então, eu também não tinha, cara. Eu nunca li por preguiça, então. Eu tô falando, cara,
Qual a sua denominação, Léo? Pô, Anderson, a minha denominação atualmente é nenhuma, cara. Sabe por quê? Porque, vou falar a verdade pra você mesmo, eu parei de frequentar a igreja já tem um ano, porque, cara, eu vou ser sincero pra vocês aqui, eu não concordo com muitas coisas que tem dentro do ambiente religioso, entendeu? Eu me denomino cristão, porque eu nunca deixei de ser cristão, entendeu? Mas eu não frequento uma igreja atualmente por causa de N coisas que são feitas lá dentro que eu acho que não está na Bíblia, entendeu? De acordo com o evangelho que Jesus deixou pra gente, pra mim não faz sentido, entendeu? Então, eu fui batizado numa igreja pentecostal, né, que era a mesma que a Michelle frequentava e frequenta ainda, a Michelle ainda frequenta, só que eu parei de ir porque tem muitas coisas ali que pra mim não fazem sentido, entendeu? À luz da Bíblia, entendeu? Não é brigar assim, brigou com alguém na igreja, e longe disso, entendeu? Sai de lá amigo de todo mundo, entendeu? Só que tem muitas coisas ali que, lendo a Bíblia, entendeu? Então, isso aí, Anderson, entendeu? Eu acredito em energias e força, não que não acredito em Deus, eu acredito, mas ele que seja uma força e energia. Faz todo sentido de Kitten, faz todo sentido. Então, eu acho interessante, cara, eu acho muito interessante a gente falar essas coisas, não igual vocês falaram aí que muitas coisas, muitos de vocês aí nunca leram a Bíblia, não tem hábito de... Cara, eu acho que a leitura da Bíblia já seria, assim, interessante você ler por um livro, mesmo que você não creia por conhecimento, porque eu comecei a ler assim, entendeu? Galera, falar pra vocês, eu vou falar aqui rápido, né? Ainda tem tempo aqui, tem uns 15 minutos, vamos lá. Eu não... Muitos anos da minha vida, eu vivi sem uma religião, entendeu? Eu vivi sem uma religião, né? Eu era aquele cara que eu era assim, todo mundo falava pra mim, qual a sua religião? Sou católico. Eu nem ia na missa. Porque meu pai e minha mãe era católico, entendeu? Então, tipo, eu lembro de ir na missa quando era criança, assim, algumas vezes, entendeu? Tipo, né, quando a gente criança, o pai e a mãe levam de vez em quando, mas tipo, né, não tinha costume de meus pais não iam todo domingo na igreja, entendeu? Eu falava, qual a sua religião? Eu sou católico, entendeu? E eu fiquei muitos anos assim, entendeu? Eu vivi minha adolescência toda assim, entendeu? E tipo, vamos lá, eu vou chegar aí onde vocês estão falando, entendeu? Tipo, eu era, assim, um adolescente assim, normal, entendeu? Mas tipo, eu não era, nunca dei problema pra minha mãe, nunca fui revoltado, nada disso, mas tipo... Eu vivi muito tempo sem ligar pra religião, pra nada disso, entendeu? Pô, eu gostava de ter minhas bandas de rock lá, pô, tocar rock, pô, andava todo de preto, tipo, cara, não tinha, na minha vida não existia assim essa palavra religião, né? Simplesmente não tinha. Eu vivia a vida, entendeu? Os outros falavam pra mim, você qual religião? Eu sou católico, né? Eu era aquele cara assim, acredito em Deus, né? Ponto, entendeu? Mas, tipo, nunca me aprovou, nunca tinha lido a Bíblia. Pra você ter ideia, eu nunca tinha lido a Bíblia. Tá? Eu fui ler a Bíblia agora, depois de adulto, quando eu fiz meus 30 anos por aí, né? Agora eu tô com 38, tem uns anos que eu comecei, né? Mas, tipo, eu fui ler a Bíblia, assim, parar pra ler depois de 30 anos. Por quê? Porque quando eu tava com a Michelle, né? A gente já tava morando junto e tal, e eu trabalhava. A Michelle ela que começou a frequentar a igreja primeiro, entendeu? Aí a Michelle ficava me convidando, né, pra ir pra igreja e tal, falando as coisas comigo, mas, tipo, eu não gostava de ouvir, não, entendeu? Tô falando com vocês sincero, tá, gente? Vocês aqui, pra mim, vocês são... como se eu estivesse falando aqui com um amigo, entendeu? Vocês são meus amigos, tô falando com vocês aqui abertamente, tudo como que foi, tá? Não vou ficar... Coisa não, tô falando aqui a verdade pra vocês, tá? Ela ficava me chamando e eu não queria ir, não, entendeu? Eu nem gostava de ficar falando, não, tá? Aí ela vinha falar as coisas pra mim, eu discordava dela, entendeu? Eu tô falando pro René, eu não vou ficar falando palavras bonitas nem dando volta, não. Tô falando pra vocês na moral aqui, normal, tá? Aí, né, eu trabalhava à noite, trabalhava de 6 horas da tarde a 6 horas da manhã. E aonde eu trabalhava, eu ficava a noite toda ali, né, tipo, tranquilo, porque nessa época que ela se converteu, né, que ela começou a frequentar a igreja, meus filhos eram pequenininhos ainda, eu já era supervisor do turno da noite, então eu não tinha mais aquele trabalho assim direto a noite toda, eu tava ali, né, eu ficava numa salinha lá na praça de pedágio e ficava ali tranquilo à noite ali, né,
Eu tinha um computador, eu tinha que, né, controlar as coisas do outro, mas era bem tranquilo, tá? Pra dizer a verdade, bem tranquilo mesmo. Tipo, eu ficava horas ali, que eu sempre fazia meu trabalho, assim, muito rápido, né? Eu era uma pessoa, assim, desenrolada, né? Eu não tô falando pra me gabar, não. Tô falando porque realmente é a única palavra que eu posso falar pra vocês aqui. Mas era uma pessoa que, cara, eu chegava assim, desenrolava o meu trabalho, filho. Eu pegava de 6 horas da tarde, 6 horas da manhã, em 3 horas ali eu fazia tudo que eu tinha pra fazer. Depois eu ficava lá de boa, a noite toda de boa ali, entendeu? De boa que eu digo assim, tinha que fazer umas coisinhas ou outra, uma hora ou outra, entendeu? Então, nesse tempo, quando ela ficava falando pra mim essas coisas de Bíblia, eu não concordava. Aí eu falei assim, cara, eu não vou na igreja, como o chefe fica me chamando pra ir pra igreja, eu não vou em igreja, não. Mas eu falei assim, quer saber? Vou começar a ler a Bíblia, porque eu vou apontar pra ela as coisas que ela fala que não tem nada a ver. Porque, tipo, ela falava várias coisas comigo. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? E se em algum momento, né, hoje ou amanhã, outra hora a gente for entrar mais nesses assuntos, eu falo mais pra vocês. Mas, tipo, ela vinha falar pra mim, né? Eu nunca fui confrontado, entendeu? Ela veio falar pra mim assim, ah, Deus é isso, Deus é aquilo, não sei o que lá. Eu falava pra ela assim, é assim. Você ficar aí que nem boba aí dando dinheiro pra pastor e na igreja aí, Deus é isso, Deus é aquilo. Cara, se Deus fosse tudo isso que você falava aí, por que existe tanta maldade no mundo? Por que tem tanta gente aí passando fome, tanta gente morrendo de doença, pessoas inocentes sendo assaltadas, morrendo, entendeu? Pô, nada a ver se você está falando. Aí eu falei assim, eu vou levar a Bíblia, né? Tinha uma Bíblia aqui em casa aqui, que eu tinha ganhado uma vez, que o pessoal passou dando na rua, quando eu morava na casa da minha mãe, nunca tinha lido. Aí eu falei, vou levar essa Bíblia, entendeu? Eu tenho todas essas explicações que eu tô falando aqui. Hoje em dia eu tenho como falar pra você tudo. É igual a Alane falou, tenho muitas dúvidas sobre coisas da Bíblia. Cara, talvez eu possa até te dar uma luz de coisas que você tenha dúvida, porque eu já tive essas dúvidas, entendeu? Eu sou um cara que eu já tive todas as dúvidas que você pode pensar. Então, era essa uma. Tô dando só um exemplo aqui. Aí eu falei, vou levar essa Bíblia aqui pro trabalho, como eu fico lá muito tempo parado, vou lendo à noite, né? Porque eu quero apontar pra ela na Bíblia que isso daí que ela tá falando não tem nada a ver. Entendeu? Eu vou saber agora discutir com ela, que tinha coisa que ela falava comigo que eu não sabia o que falar, porque eu não conhecia. Aí eu levei a Bíblia e comecei a ler com o intuito de debater com a Michelle. Tá? Esse foi meu primeiro contato na minha vida com a Bíblia. Porque eu não sei, algum dia vocês vão passar por isso, ou sei lá, não sei, o meu exemplo foi esse, entendeu? Quando a sua esposa ou a pessoa que você tá junto, né, começa a se converter e falar com você de Bíblia, isso te confronta, porque, tipo, você fala assim, caraca, mano, pô, ela tava aqui comigo, agora tá viajando, falando as paradas nada a ver, entendeu? Aí eu falei, vou mostrar pra ela. Comecei a levar a Bíblia pra mim ler, pra falar com ela, ter o que debater com ela. Cara, eu comecei a ler a Bíblia assim, eu levei a Bíblia e comecei a ler desde o começo, né? Não sabia nada, versículo, não sei. Eu comecei a ler igual um livro, gente, igual um livro de história, tá? Eu coloquei lá e comecei a ler igual um livro de história. E fui lendo, entendeu? Fui lendo, cada dia ali eu lia, cada noite que eu tava trabalhando eu li um pouco, ia lendo ali as páginas e tal. Eu comecei a ler para confrontar ela. Quando eu acabei de ler, eu me converti. Cara, incrível, cara. Não tenho o que falar pra vocês, cara. Arrepiei. É sério, Anderson. Cara, eu tô falando sério, cara. Eu não tô, assim, é porque não tem nem o que falar, cara. Agora virar pastor, cara, nunca não tenho vocação pra ser pastor, cara. Mas, né, eu acho que talvez, cara, igual eu aqui, eu sou uma pessoa que talvez eu consiga falar com vocês que nunca tiveram contato com isso de uma forma diferente, que talvez vocês nunca vão parar uma pessoa vocês nunca vão parar, sei lá, um religioso pra poder escutar um religioso. Vocês nunca, de repente, vão, pelo menos agora, né, ir numa igreja pra ouvir alguém falar. Então eu aqui, eu só acho que eu uma pessoa que consigo ter um linguajar que talvez consiga assim, que a gente consegue se comunicar de alguma forma, entendeu? Porque eu não vou ficar falando palavra bonita aqui que eu nem sei, né? Eu tô falando aqui eu mesmo, entendeu? Eu comecei a ler pra confrontar a Michelle e durante esse processo de leitura, quando eu acabei de ler, cara, eu me converti. Velho, transformador, cara. Transformador. Muitas pessoas, e eu era uma delas, falam assim,
mas eu não acredito. Eu não acho que isso seja verdade. Eu não acredito em Jesus, eu não acredito em Deus. Assim como eu era, eu te pergunto, você já leu? Você já parou para saber por que tantas pessoas acreditam? Como que a gente é tão ignorante, a gente fala assim, eu não acredito. Isso daí não existe, é bobeira. Sendo que você nem conhece o assunto. Cara, sabe, eu não me converti por nenhum pastor, por nenhuma igreja. Eu me converti sozinho durante a noite no meu trabalho. Sozinho, dentro de uma sala, lendo a Bíblia. Naquele momento ali, cara, eu falei, eu acredito, eu creio. Eu me converti sozinho lendo a Bíblia numa sala à noite, de madrugada, cara. Ninguém tava lá, só tava eu, cara. Entendeu? É incrível, cara. Não tem, eu não tenho como resumir numa palavra, entendeu? Mas se eu falasse pra vocês, se vocês começassem a ler, entendeu? Se vocês começassem a, sei lá, se interessar pelo assunto, talvez isso aconteça com vocês também, entendeu? Foi isso, cara. Isso que é a verdadeira conversão, na minha opinião. Se descobrir por si. Foi assim comigo. Sozinho, cara. Sozinho. Entendeu? Foi mais ou menos isso daí, Anderson. Foi querer confrontar a mim, Deus. Peraí. Então, mas foi legal, porque uma coisa também é legal, cara. Você ser uma pessoa crítica, você ser uma pessoa que você não concorda com tudo que os outros te falam, cara, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Entendeu? Se você é uma pessoa assim, cara, se você é uma pessoa que você não acredita em tudo que os outros falam, você sempre tem assim na sua mente assim, mas por que isso é isso? Você indaga, você tem aquela curiosidade de saber, você fala, não, mas isso daí é estranho, cara, acho que cara, isso é muito bom, velho, porque você dificilmente vai ser uma pessoa que as pessoas vão conseguir te enganar, te levar pela lábia, entendeu? Porque se você for uma pessoa que você aceita tudo que os outros falam também, meu querido, aí uma hora ou outra vai aparecer o lobo ali e vai te agarrar, entendeu? Porque, infelizmente, nesse meio, né, cristão, tem muita gente que tá ali pra distorcer tudo que Jesus deixou na Bíblia, entendeu? Tem muito, cara. Infelizmente, tá? Me tira uma dúvida, Léo. Boa noite, Gatinho 44. Infelizmente, cara, você tem que estar com os olhos muito abertos. Cara. Muito abertos. Entendeu? Fala aí, Ilone, manda aí pra mim. Se eu souber aonde é o culto do Léo pra mim assistir. Pô, meu querido, é aqui na Twitch a partir das 6h30 da tarde, tá? Todos os dias aí. Você pode vir aqui que a gente vai estar aqui fazendo essa reflexão, cara. Cara, é uma coisa de conhecimento, velho. Tipo, mano. Cara, se você lê, se você nunca leu, se você lê, você mesmo vai poder decidir se você acredita no que você está lendo ou não. Entendeu? Agora, se você falar assim, não, mas eu não quero ler. Se você tem medo de ler, aí é uma escolha sua, porque Deus também não te obriga a fazer nada, entendeu? Você não é obrigado a ler, não é obrigado a escutar as pessoas falando, entendeu? Eu sou um cara que de repente se acompanha há anos. E eu tô falando pra você, talvez há anos atrás, quando você me conheceu, eu também não era cristão. Eu era igual você. E hoje em dia, durante esses anos que você me acompanha, eu me converti sozinho, cara. Eu me converti lendo a Bíblia que eu nunca tinha lido na minha vida, entendeu? Não me julgue. KKK, qual a diferença entre Jesus e Deus? Cresci achando que eram dois. Lone, são dois e ao mesmo tempo são um. Você acredita nisso? Não tem como você falar de Deus e falar que Jesus não é Deus. E não tem como você falar que Jesus é só o Jesus ser humano, mas ele também não é Deus. É um assunto muito profundo, entendeu? Precisaria, né, de algum tempo, né, que a gente não tem hoje, mas a gente pode ter amanhã, outros dias, porque eu adoro falar essas coisas, tá? E, cara, eu me sinto legal, cara, porque, tipo, eu acredito, gente, eu acredito que a vida... Eu acredito, depois que eu comecei a entender, que eu comecei a ler a Bíblia, eu acredito e eu quero que seja assim, entendeu? Eu acredito que a vida não é só isso daqui, que a vida não vai acabar aqui. Que eu vou encontrar vocês ainda em outra vida, entendeu? E é uma coisa tão boa, tipo,
É uma coisa que transformou tanto a minha vida, cara, que me faz eu me sentir tão feliz que eu quero compartilhar com vocês, cara. Nossa, eu quero que vocês estejam lá comigo, entendeu? Eu não quero guardar isso só pra mim, eu quero que vocês estejam comigo, cara. Cara, não pode ser só isso daqui, entendeu? Não pode ser, entendeu? Jesus não é tipo filho de Deus na terra. Então, Jesus é o filho de Deus na terra e ele também é Deus. Eu só posso, assim, nesse tempo eu só posso dizer isso. Mas amanhã eu posso falar pra vocês mais, entendeu? Talvez vocês vão entender, entendeu? Jesus é o filho dele mesmo, sim. É isso aí, ó. Desse já falou. São Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um só Deus. É isso aí. Os três são um e ao mesmo tempo são três. Para quem nunca leu, parece complexo, mas você lendo e você conversando, você entendendo, você vai entender melhor, entendeu? Aí vocês me lascam, é mais ou menos isso aí, Ló. É isso aí, mesmo. É mais ou menos isso daí, cara. É mais ou menos isso daí. É mais ou menos isso daí. Cara, tem. Tem. Nossa, tem uma passagem, cara. Velho, é incrível, cara. É incrível. Eu vou ler um negócio pra vocês aqui rapidinho, tá? Rapidinho, pera aí, rapidinho. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui rapidinho. Antes da gente começar, tá? Já vamos começar já. Não vai levar mais que 5 minutos, não. Rapidinho. Isso aqui é minha Bíblia. Tá velhinha já, ó. Eu leio ela todo dia. Calma, pastor. Cara, eu não sou pastor, mano. Eu sou o Leozitos, que anda de preto, que joga jogos de terror. Mas a palavra de Deus mudou minha vida em vários aspectos. Você não faz nem ideia, cara. Você não faz nem ideia. E é tão bom compartilhar isso com vocês, cara. Eu acho assim, né? Se uma coisa. Cara, a palavra de Deus não fala nada de ruim. Entendeu? Se uma coisa tá te falando coisas boas, cara, você não tem nada a perder. Entendeu? Aqui não tem maldade. Olha só isso daqui. Olha só isso daqui, rapidinho, ó. Eu tô aqui na Bíblia aqui. Essa aqui é minha Bíblia, tá, gente? Olha só. A Bíblia, desde o começo, desde o primeiro livro até o último, a Bíblia aponta para Jesus. Desde o começo, entendeu? É muito complexo, tem várias coisas para falar que eu não vou falar aqui para vocês agora, entendeu? Isso é único pra gente, que é algo do Leozito, sabe? Ele tá se conectando ainda. Eu tô, cara. Pô, eu gosto, cara. É uma coisa boa que eu quero também compartilhar com vocês. Sabe por quê, gente? Porque, igual eu falei pra vocês uma vez, entendeu? Eu recebo muitas mensagens de pessoas que eu nem conheço, que falam coisas pra mim na DM do Instagram, que eu, cara, cara, na minha DM do Instagram tem mais de 560 tantas mensagens. Tem um maisinho lá que eu não abro, entendeu? Mas, tipo, eu vejo, já vi mensagens de pessoas falando comigo coisas particulares da vida deles, que tá acontecendo isso, aquilo, e eu não tenho como responder todo mundo, eu não tenho a palavra pra ajudar todo mundo, entendeu? Mas, tipo, se essa pessoa estiver aqui na live agora, ou se isso daqui virar um corte e alguém postar em algum lugar, entendeu? Cara, se a minha mensagem, sendo eu, Léo, que a pessoa considera por algum motivo, ajudar a pessoa, velho, nossa, eu não preciso nem saber, cara, mas, tipo, eu vou ficar muito feliz, cara. Entendeu? Que eu pude falar alguma coisa que foi da hora, entendeu? Então, é uma coisa boa. Se é bom pra mim, eu quero que seja bom pra vocês também, pô. Entendeu? Eu só tô aqui por causa de vocês, entendeu? Então, ó, vou falar aqui, eu tô no primeiro livro da Bíblia aqui, no começo. Eu abri a livro aqui, a Bíblia começa em Gênesis, tá? Se você não sabe, é o livro da criação. Aí, só vou ler só o comecinho aqui pra vocês entenderem uma coisa. Olha só o que fala no começo aqui. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Primeiro versículo de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia,
havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Novamente. E disse Deus. Olha só. Haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sob o firmamento. E assim se fez. E chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E assim continua, tá? Não vou ler tudo aqui não, mas aí continua no próximo versículo aqui, versículo 9. Disse Deus também: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez, a porção seca chamou Deus de terra. Parei aqui, tá? Mas vocês viram aqui nesses 3 versículos que disse Deus: haja luz. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas. Disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus. E continua, ele vai dizendo várias coisas e as coisas vão se criando. Ele fala e as coisas se criam. Ele vai falar para as águas ficarem cheias de vida, aí vão ter os animais que habitam na água. Ele vai, e disse Deus, e vai criar os animais que andam na terra. Ok. Primeiro livro da Bíblia, tá? Da criação. Aí, olha só agora que da hora. Olha só agora que da hora. Deixa eu só achar aqui, rapidinho. É que eu não tava esperando fazer isso, tá? Não sei. Eu só senti vontade de fazer. Vocês puxaram o assunto aí, eu senti vontade de fazer, tá? Aí, a Bíblia, eu tô feliz, pô. A Bíblia, para vocês que nunca leram a Bíblia, ela é dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento, tá? No Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia que eu li aqui agora, que tem Gênesis, antes do nascimento de Jesus Cristo. O Novo Testamento começa com o nascimento de Jesus Cristo. São as coisas que acontecem a partir do momento que Jesus nasce aqui na Terra e tudo que acontece enquanto ele está na Terra e que ainda vai acontecer, que a gente ainda está aqui vendo, ainda vai acontecer no futuro, tá? Isso que eu li para vocês, agora no começo, vocês gravaram, né? Criação, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja terra. Isso daqui foi no primeiro livro da Bíblia, no começo, no Antigo Testamento. Agora eu estou no Novo Testamento, depois que Jesus já nasceu, já viveu a vida dele, já morreu, já ressuscitou, no Evangelho de João. No Evangelho de João, Novo Testamento. Olha só como que começa o Novo Testamento no Evangelho de João. E só para vocês entenderem, né? Esses livros aqui, eles têm, tipo, muitos anos de distância. Tipo, eu nem sei quantos anos de distância, tá? Eu não sou o cara aqui que sabe data, que sabe essas coisas, não, tá? Mas, tipo, eles têm muitos anos de distância. O Evangelho de João, João foi uma pessoa, igual eu, vocês aqui, né? João era um seguidor, né? Igual vocês seguem as pessoas na rede social, vocês me seguem no YouTube, seguem aqui no Twitch. Ele era um seguidor de Jesus, né? E depois que Jesus morreu e ressuscitou, João continuou vivo. Jesus ressuscitou, foi embora, João continuou vivo e continuou espalhando para as pessoas as coisas que ele tinha visto Jesus ensinar e fazer. Aí ele escreveu um livro, entendeu? João escreveu um livro. Olha só como é que começa o livro de João. Gênesis, aquele livro que eu li para vocês agora, mais de 1000 anos atrás, nem sei quantos anos, 2000 anos atrás. Aí, tipo, agora, 2000 anos depois, Jesus ressuscitou. Olha o que João escreveu no começo do livro dele, hein? Evangelho de João. Capítulo 1, né? O primeiro versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Você não entendeu? No princípio era o Verbo. Quando Deus falou, haja luz, a voz de Deus era Jesus.
Por que que você já deve ter ouvido falar a história que a mãe de Jesus, ela engravidou pela voz, pelo verbo. Ela ficou grávida. Só que ela não teve relação sexual, ela ficou grávida pela voz de Deus. Deus falou para ela ficar grávida e ela ficou grávida. Jesus é o verbo no começo de tudo. Quando Deus fala, haja luz, haja terra, haja animais, Jesus estava com ele, Jesus era o verbo. Porque ele ainda não tinha se encarnado em carne humana, mas ele estava desde o começo. Entendeu? Cara, mano, isso daqui é sensacional, cara. Nossa, depois que eu li isso daqui, cara, velho. E continua, tá? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Cara, velho, vocês... Mano, na moral, cara. Ó, vocês têm que ler, cara. O verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Caraca, dessa, é isso, cara. Cara, na moral, velho. Na moral. Eu vou falar mais com vocês aqui em live, hein? Eu vou falar mais com vocês aqui em live, tá? Pra quem quiser ouvir, tá? Os próximos dias aí, se vocês quiserem, eu converso mais com vocês, porque eu quero compartilhar, eu tenho muita coisa pra compartilhar, eu também quero aprender também, pô, entendeu? Com certeza tem pessoas aí que sabem que vão me compartilhar coisas que eu nem sei também, entendeu? E se você também falar assim, ah, mas eu não quero ouvir isso, cara, não tem problema nenhum, cara, entendeu? Você pode vir na hora da gameplay, que não tem problema nenhum, gente, eu não fico chateado com ninguém, tá? Deus não obriga ninguém a seguir ele, nem gostar dele, e muito menos eu, né? Pelo amor de Deus, tá? Mas é uma coisa boa pra mim, e eu sinto que é boa pra mim, e eu quero que seja boa pra vocês também. É só isso, entendeu? Eu quero também compartilhar com vocês, porque, cara, isso mudou minha vida, velho. Mudou minha vida, cara. Sério mesmo. Tá? Ah, e 7:12, gente. Vamos lá. Vamos começar, né? A gente pode pegar esses minutos do começo pra estar sempre tratando de Deus. Pô, Anderson, pô, show de bola, cara. Nossa. Eu vou adorar, cara. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Porque, tipo, pra vocês, assim, que de repente são mais velhos, que já tem uma consciência. Ah, de nada, de nada. De nada. Obrigado, Léo, por sempre passar coisas boas. Cara, é o que eu acho que uma pessoa que tá no papel de influenciador tem que fazer, né, cara? Tem tanta gente influenciando as pessoas pro mal, sabe? Enganando, tentando arrancar dinheiro, fazer as pessoas fazerem coisas erradas, entendeu? Putz, mano, eu acho que se você puder falar alguma coisa boa pras pessoas, eu acho que é... Porque, tipo, igual eu tô falando, entendeu? Não é, Alone, aí, ó. Pior que a palavra de Deus só de ser lida traz uma felicidade instantânea. Pô, traz, cara. Traz, entendeu? Muita gente, igual vocês já são mais adultos, vocês já têm consciência das coisas, mas tem muita gente que pode aparecer na live aí, mais novinho, que às vezes os pais também não falam nada, entendeu? E, tipo, às vezes o único lugar que a pessoa vai ouvir alguma coisa pode ser aqui, nesse momento que eu falei com ela, entendeu? Então, poxa, se eu puder falar, cara, se eu tiver a oportunidade de falar, nossa, cara, eu fico muito feliz, cara. Muito feliz, entendeu? Eu já tenho 24 anos, já tentei ler a Bíblia, mas não consegui porque tenho dificuldade com um livro grande. Mas já tive muito interesse em poder ter minha visão sobre. Então, a gente pode estar fazendo essa discussãozinha aqui, entendeu? Coisinha rápida, né? Só umas coisinhas assim, cada dia a gente vai fazendo um pouquinho. Que é muito interessante, cara. Muito interessante mesmo, entendeu? Igual eu falei, mesmo que você não esteja vendo com essa intenção, ah, mas eu não quero acreditar, acho que isso é bobeira, cara, mas mesmo assim, só pelo conhecimento. Porque, tipo, pensa comigo, né? Se as coisas que tivessem ali não fossem realmente tão impactantes, você acha mesmo que existiria tantas pessoas no mundo que falam sobre Jesus, pessoas que dão a vida por causa dele, por causa da mensagem que ele deixou? Você acha que a nossa história da raça humana seria dividida em antes de Cristo e depois de Cristo se não tivesse tido impacto? Se as coisas que tivessem ali realmente não fossem coisas que, cara, tem uma importância, entendeu? Depois que você conhece, que você se aprofunda, você vai ver que, velho, não tem nem o que falar pra vocês, entendeu? Mas eu vou falar. Próximas lives a gente vai conversar mais um pouco, tá? Hoje vocês me pegaram de surpresa, tá? Às vezes tenho medo de aprender errado. Não, com certeza, Lone, com certeza.
e acreditar em coisa errada. Pô, e você tá no lugar certo, porque eu não vou te falar nada de errado, não, entendeu? E eu não vou te falar nada de errado, não, porque eu também parei de acompanhar muitas coisas por causa disso daí, porque tem muita gente que realmente distorce tudo, entendeu? Léo, você leu a Bíblia toda 4 vezes, estou lendo a quinta, cara. 4 vezes já. 4 anos que eu leio a Bíblia. Todo ano eu leio a Bíblia inteira durante o ano, né? Porque tem uns planos ali que você vai acompanhando e tal, né? Já tem o que você tem que ler tal dia, entendeu? Quando eu li a primeira vez, eu li igual um livro. Mas agora eu leio todo ano, tem o que eu leio cada dia, entendeu? E agora eu tô no 5º ano que eu tô lendo. Eu tô ensinando meu filho desde cedo, então é isso aí. Léo, qual a sua religião? Cristão. Eu sou cristão. Eu não tenho nenhuma denominação, não frequento nenhuma igreja, eu sou cristão. Eu sou cristão. Seguidor de Jesus Cristo. Assim que eu me denomino. O YouTube acabou de notificar que isso é um vídeo. Aí sim, meu querido. Aí sim, Viviane. Gente, vamos começar? Muito bom o papo de hoje, tá? Obrigado por vocês entrarem nesse assunto aí. Vocês me pegaram de surpresa, mas acho que eu também peguei vocês de surpresa. Vocês não imaginavam que eu iria estendê-lo, né? Ah. Mas amanhã a gente conversa mais, tá? Não vou esquecer não, amanhã a gente vai conversar mais no começo da live aí. Tá? Amanhã a gente vai se aprofundar, beleza? Então é isso, gente. Vamos lá. Vamos começar. Já começamos a live, já conta o clima, né, cara? Todos os dias antes de eu começar minha live aqui na Twitch aqui, eu sempre faço uma oração, entendeu? Eu sempre peço a Deus pra fazer uma live tranquila, entendeu? Pra isso daí tem anos, né? Eu sempre fiz isso, né? Para que não aconteça nada de ruim, nem comigo, nem com vocês que estão assistindo, entendeu? Eu oro por vocês, chat. Todos os dias eu oro por vocês, entendeu? Porque vocês são pessoas que Deus colocou na minha vida pra... Cara, vocês mudaram minha vida, entendeu? Então, eu oro por vocês. Eu quero o melhor pra vocês, entendeu? Não posso querer coisa diferente, entendeu?